Olá Angola, bom dia. Está no ar a edição de quinta-feira do Manhã Girassol. O calendário assinala 6 de novembro de 2025. Estamos cada vez mais perto do 11 de novembro e das celebrações dos 50 anos da independência nacional. Começa o novo dia da melhor forma e em nossa companhia. Bom dia, bem-vindo ao Manhã Girassol. Bom dia, Girassol. E começamos, como sempre, com o trânsito nas artérias de Luanda. Vamos nesta manhã. E vamos sim saber como é que estão as estradas de Luanda nesta manhã com as imagens do CISP. Estamos aqui na Avenida de Olinda Rodrigues, mais concretamente no Mercado dos Congoleses. O trânsito, quem sai do cemitério da Camama em direção ao 1º de Maio já se faz lento numa faixa, ou seja, no cemitério da Santana já se faz lento numa faixa e na outra faixa anda-se tranquilamente. No sentido contrário, o trânsito faz-se lentamente. Seguimos para o viaduto ainda na Avenida de Olinda Rodrigues, por cima do viaduto da unidade operativa. O trânsito já começa a se fazer lento, anda anda no sentido quem sai da Santana para o 1º de Maio, no sentido inverso, o trânsito flui tranquilamente. Seguimos para o 1º de Maio, o trânsito faz-se tranquilamente. Sabemos que temos os semáforos a funcionar, então está parado porque está a vermelho e nos outros sentidos o trânsito faz-se na normalidade. Recomenda-se por enquanto. Vamos mudar de rota, vamos até ao Zango. Quem sai do Zango em direção a Fidel de Castro, o trânsito está lento, faz-se no anda para anda. Entretanto, quem sai da Avenida Fidel de Castro para o interior do Zango, o trânsito faz-se na normalidade. E vamos continuar a falar de trânsito, desta vez com as imagens, a lente do nosso repórter Simão João, que está a circular por Luanda para nos trazer as informações sobre o trânsito. Simão, bom dia. Este é o nosso primeiro apontamento nesta quinta-feira, no Manhã Girassol. Diz-nos lá onde é que te encontras e como é que está o trânsito nesta circunscrição. Olá, Celestina Zola, muito bom dia para mais um exercício matinal no Manhã Girassol, quinta-feira, de facto, 6 de novembro de 2025. E estamos efetivamente no Camama, em uma de suas pedonais, para mostrarmos como está o trânsito por esta altura. E, por sinal, não estão fáceis as coisas para quem está a sair, por exemplo, do Arquivo Nacional. Encontra esta situação, Celestina Zola, um engarrafamento terrível, muito apertado por esta altura, trafegar aqui na zona do Camama em direção, por exemplo, ao Golfo 2. São muitas as viaturas neste exato momento que estão literalmente, digamos que paradas neste preciso momento, tudo apertado. São 3 faixas de rodagens, mas ainda assim as coisas estão complicadas. E de que maneira? Porque também há sempre um ou outro que tem mais pressa em relação ao outro automobilistas. Aqui também algumas ultrapassagens de forma irregular e, claro está, os azuis e brancos que também vão fazendo das suas, parando para deixar os passageiros aqui neste ponto. Não está fácil, Celestina Zola, está complicado. Por esta altura não se recomenda quem está, por exemplo, a tentar, ou seja, sair da Via Expresso e quer pegar aqui a zona do Camama,
o aconselhável é arranjar ou encontrar outra alternativa, porque senão vai encontrar esta situação do trânsito caótico, embaraçado aqui em direção, por exemplo, ao cemitério da Camama. Está complicado de facto a situação por esta altura. Quem está a sair da administração do Camama aqui em direção ao viaduto ou à rotunda do Camama. Nós vamos dar agora um outro ângulo sobre a mobilidade rodoviária, mas já isto em sentido inverso para quem vai, por exemplo, subir a ponte aqui no Camama, ou também para quem vai pegar a zona do Calemba 2, encontra também este embaraço, porque é aqui esse desvio que dá acesso aos automobilistas pegarem a zona do Calemba 2 ou mesmo fazer a rotunda para ir desembocar no município de Talatona, passando pelo Patriota e outros troços rodoviários. Encontra esta situação para quem quer pegar a rotunda do Gamec. Quem pega a ponte aqui sobe numa linda calma, não há aqui embaraço, está Canaua. Para quem segue em direção ao Golf 2, por exemplo, não há preocupação. A grande embaraço nessa altura é mesmo para quem quer pegar a zona do Calemba 2. Tem que passar obrigatoriamente aqui pela rotunda do Camama e já encontra este obstáculo, este embaraço no trânsito. Tem aqui também a presença dos agentes reguladores de trânsito para facilitar melhor na fluidez do trânsito automóvel por esta altura. Vamos dar também uma outra imagem, Celestina, no que diz respeito à enchente nas paragens por esta altura aqui, bem próximo ao cemitério da Camama. Muita gente, de facto, Celestina, nesta altura, uns a caminharem a pé em direção aqui a esta paragem que diariamente concentra muitos cidadãos que obviamente deverão estar aqui a aguardar já alguns minutos para chegar até aos seus destinos. Celestina Zola, é este o cenário neste nosso primeiro apontamento em relação àquilo que é a movimentação, quer dos automobilistas ou dos veículos e também dos cidadãos neste nosso primeiro contacto aqui na zona do Camama, ou no município do Camama, bem junto à rotunda. Nós voltamos em um outro ponto com uma outra fotografia sobre o trânsito na cidade de Luanda. Bom dia, bom dia. Bom dia, Simão João. O retrato do Simão João na rotunda do Camama, trânsito complicado a esta hora. E agora vamos saber o que escrevem os principais jornais nacionais e internacionais. O Jornal de Angola, o Diário Nacional, escreve na sua capa setores do turismo e da indústria de produção de medicamentos entre as prioridades. Presidentes de Angola e da Alemanha investem, ou seja, incentivam mais investimento privado. Acordo com Lufthansa reforça o processo de modernização e reestruturação da TAG. Chefe de Estado alemão vai ao AMBO visitar projetos de empresas do seu país. Chefes de Estado são condecorados hoje com a classe de honra. Magistratura Judicial, Norberto Sodré João é o novo juiz conselheiro presidente do Supremo. Cimeira do Clima no Brasil, Angola espera contributo da Europa para a redução de gases poluentes. Nações Unidas, Zona Econômica Especial, pode integrar a lista das 50 consideradas modelo. Messi confirmado, seleção da Argentina chega a Luanda a 13 deste mês para o amistoso no dia seguinte. O jornal O País escreve na sua capa, o país de Moçambique, no caso, escreve na sua capa, diretor nacional do Tesouro ouvido pela anticorrupção. Inundações, mais de 500 famílias regressam às suas casas. Provedor de Justiça, há irregularidades nos concursos públicos. O Jornal de Notícias português escreve na sua capa: números de casos de legionela é o mais alto da última década. Vila Real, formação dos primeiros 40 médicos deve arrancar em 2026. Champions por um canudo.
Águias somam 4 derrotas em 4 jogos. O Jornal Público, continuamos na imprensa portuguesa, escreve na sua capa: a subida automática das pensões supera a inflação, mas é a mais baixa desde 2023. Médicos tarefeiros, hospitais pedem diálogo ao governo para evitar paralisação das urgências. Vamos ver a imprensa brasileira, desta vez o jornal O Globo, que escreve na sua capa: em votação simbólica, Senado aprova a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Moraes abre inquérito sobre crime organizado no Rio e cobra informações da Polícia Federal. Seguimos agora para a atualidade. O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, nomeou nesta quarta-feira, 5 de novembro de 2025, o venerando juiz conselheiro Norberto Sodré João para o cargo de Presidente do Tribunal Supremo, após a conclusão do processo eleitoral realizado pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. A eleição dos 3 candidatos ao cargo teve lugar durante a sessão plenária do Tribunal Supremo, realizada no dia 31 de outubro de 2025, cujos resultados foram posteriormente homologados na 11ª sessão ordinária do Conselho Superior da Magistratura Judicial, realizada no dia 3 de novembro do corrente ano. A nomeação foi efetuada ao abrigo da linha F do artigo 119, número 4 do artigo 125 e o número 3 do artigo 180 da Constituição da República de Angola, conjugados com o artigo 12 e o número 1 do artigo 19 da Lei número 2/22 de 17 de março, Lei Orgânica do Tribunal Supremo. Com a nomeação, Norberto Sodré João passa a assumir a liderança da mais alta instância judicial do país, reforçando o papel do Tribunal Supremo na garantia da justiça, legalidade e consolidação do Estado democrático e de direito em Angola. O Tribunal Supremo remarcou para o dia 17 deste mês a leitura do acórdão do julgamento dos generais Manuel Helder Vieira Dias Júnior Copelipa e Leopoldino Fragoso do Nascimento Dino, inicialmente agendado para amanhã, quinta-feira, no processo, ou seja, para hoje, quinta-feira. No processo são também arguidos o advogado Fernando Gomes dos Santos, o cidadão de nacionalidade chinesa Yu Haiming e as empresas China International Funds, Plan Smart International Limited e Uter White International Limited. Os arguidos respondem por alegada prática dos crimes de peculato, burla por defraudação, falsificação de documentos, associação criminosa, abuso de poder, branqueamento de capitais e tráfico de influências. Os presidentes João Lourenço e Frank-Walter Steinmeier manifestaram a vontade de ambas as nações em melhorar o nível de parceria bilateral. Tudo aconteceu durante as declarações à imprensa feitas pelos estadistas depois das conversações oficiais entre as duas delegações e da assinatura de novos acordos. O presidente alemão cumpre em Angola uma visita oficial de 3 dias. O presidente alemão regressou a Angola 11 anos depois de ter visitado o nosso país, isso em 2014. No entanto, é a primeira vez que Steinmeier o faz na qualidade de chefe de Estado da maior economia da União Europeia. A sua jornada começou no Memorial Dr. António Agostinho Neto, onde fez a deposição de uma coroa de flores no sarcófago do primeiro presidente da Angola independente. Numa visita guiada, Frank-Walter Steinmeier passou pelos diversos compartimentos do mausoléu do poeta maior, tendo depois assinado o livro de honras daquela instituição que homenageia o presidente António Agostinho Neto. Depois, o presidente que as delegações oficiais se reuniam na sala do Conselho de Ministros. Angola quer contar com o know-how da Alemanha no domínio da formação técnico-profissional. Este é um dos temas que dominou a conversa privada entre os dois estadistas. Quanto maior for o nível da cooperação, isso se reflete diretamente no aumento exponencial
da oferta de trabalho para os nossos jovens. O presidente Walter Steinmeier acabou de tocar num assunto que é muito importante, que é a formação técnico-profissional para a nossa juventude estar melhor capacitada a poder, portanto, ocupar as ofertas de emprego que possam aparecer no país. Falamos sobre a cooperação bem-sucedida entre empresas alemãs e angolanas, não só no que diz respeito à infraestrutura, mas também nas estruturas de abastecimento energético. E algo muito caro ao Sr. Presidente Lourenço, que é o setor da saúde. Hoje, na nossa conversa, de facto, o Sr. Presidente disse que haveria com bons olhos mais investimentos. João Lourenço e Frank-Walter Steinmeier assistiram à assinatura de 3 novos instrumentos jurídicos que vão impulsionar a cooperação bilateral. Trata-se de documentos nos domínios dos transportes aéreos e no fomento da agroindústria. Steinmeier manifesta o interesse do empresariado alemão no mercado angolano. Há pouco assinamos acordos e contratos que mostram que, de facto, não estamos parados. Continua a haver desenvolvimento e que existem empresas alemãs que, de facto, estão interessadas nos desenvolvimentos que estão a ter lugar em Angola. Já o Presidente da República, João Lourenço, reafirmou o trabalho que está a ser feito para a construção de um melhor ambiente de negócios com vista à atração de mais investimento estrangeiro, onde o alemão se posiciona como estratégico. É evidente que não é perfeito ainda, aliás, não há nada que seja perfeito, portanto, nós não vamos cruzar os braços e temos noção de que ainda há coisas por melhorar e este trabalho é para seguir fazendo até que consigamos atingir um ponto considerado de ótimo. As guerras e conflitos políticos que assolam o mundo, com realce para o leste da África, o Médio Oriente e a Europa, fizeram parte do discurso dos estadistas. Outro tema que chamou a atenção dos presidentes Lourenço e Steinmeier é a COP30, que o Brasil acolhe nos próximos dias. O presidente João Lourenço admitiu que gostaria de participar do evento, mas não o fará por conta das celebrações dos 50 anos da independência de Angola. Quanto às expectativas, João Lourenço lamentou pelo facto de os Estados Unidos da América abandonarem os acordos de Paris, mas augura que desta cimeira saiam bons resultados. Há compromissos assumidos em COPs anteriores, em cimeiras anteriores, sobretudo compromissos financeiros de suporte aos países que, se por um lado são os que menos poluem, por outro lado são as principais vítimas das consequências das alterações climáticas. Estou-me a referir aos países do sul global, no geral, mas muito em particular daquelas ilhas do Pacífico que, de ano para ano, vêm sentindo o subir dos níveis do mar que ameaçam a existência das próprias ilhas. Angola e Alemanha abriram nesta quarta-feira uma nova era na cooperação bilateral. A visita do presidente da Alemanha segue esta quinta-feira com uma deslocação à província do Huambo para constatar o Centro de Bioveterinária e Produção de Vacina Animal, infraestrutura que tem como objetivo reduzir a dependência de importação de vacinas para animais, reforçar a segurança alimentar e a produção local. O programa de reestruturação e modernização da TAG vai contar com o apoio da Lufthansa Consulting, companhia aérea alemã, uma das maiores e melhor referenciadas do mundo. O acordo foi assinado durante a presença do presidente alemão no Palácio da Cidade Alta, ainda nesta terça-feira. Os presidentes João Lourenço e Frank-Walter Steinmeier testemunharam a assinatura de um memorando de entendimento no domínio da agroindústria. Sob o olhar atento dos presidentes João Lourenço e Frank-Walter Steinmeier, o ministro dos Transportes, Ricardo Viegas de Abreu, por Angola, e a diretora executiva da Lufthansa Consulting, Hannes Müller, rubricaram os 12 acordos no domínio dos transportes. Trata-se do documento de troca formal das cartas de aprovação do Acordo sobre Serviços de Transporte Aéreo
medida que vai facilitar as ligações aéreas e a promoção da cooperação técnica entre os dois países. Foi celebrado igualmente o contrato entre a Lufthansa Consulting GmbH e o Ministério dos Transportes de Angola, em parceria com as linhas aéreas de Angola TAG, com o objetivo de apoiar o processo de reestruturação e modernização da transportadora aérea nacional. O ministro dos Transportes, Ricardo Viegas de Abreu, fala do alcance dos acordos que visam colocar Angola na rota da aviação civil internacional. O grupo Lufthansa é um dos principais grupos da aviação a nível da Europa e achamos muito importante que estabelecêssemos este acordo de parceria no sentido de termos o suporte da Lufthansa Consulting naquilo que é o processo de modernização e reestruturação da TAG nos diferentes domínios, assegurando que de facto teremos uma companhia aérea de bandeira de referência e de preferência a nível do continente africano. Os domínios de intervenção são de vária ordem, quer do ponto de vista daquilo que é a melhoria do nosso modelo de governação corporativa, as questões de natureza comercial, manutenção, engenharia, formação e operações também, e apoio na definição de rotas importantes aqui para materializarmos a visão do hub aéreo a nível do nosso país, com agora a abertura do aeroporto Dr. António Agostinho Neto. O outro instrumento rubricado tem que ver com o memorando de entendimento para a implementação de um polo de desenvolvimento agroindustrial em Angola, que envolve o Ministério da Agricultura e Florestas de Angola e as empresas alemãs Gauf, GmbH e CO, Engineering KG e CHB Investment Holding GmbH. Esse projeto vai ser desenvolvido numa área líquida de até 20 mil hectares. Essa área líquida de até 20 mil hectares pode ser uma área bruta que pode chegar aos 80 mil ou 60 mil hectares. Isso compreende a preservação da floresta, compreende a preservação das matas ciliares ao longo das linhas de água, principalmente, e os vales, de tal maneira que haja um equilíbrio entre a exploração e a conservação ambiental. Senão, não é possível tornar os produtos elegíveis para exportação, porque violariam o regulamento da União Europeia sobre desflorestação. Portanto, as culturas principais, para além das leguminosas, a soja, o milho, o trigo, o feijão, temos também oleaginosas e temos também culturas de cosméticos. O mais importante é que a gente consiga produtos que consigam ser colocados no mercado internacional. Por Angola, o memorando foi assinado pelo Ministro da Agricultura e Florestas, Isaac Maria dos Anjos, e pela parte alemã por Stefan Tavares Bülow, diretor-geral da Gauf Engineering Angola, e Karl Heinrich Brun, diretor-geral da CHB Investment Holding GmbH. Isaac Maria dos Anjos sinaliza que da produção, 40% será para consumo interno e a outra parte servirá para a exportação. Fundamental em tudo é mantermos o princípio de 60% da produção gerada é para exportação e 40% da produção gerada é para o mercado interno. Porque é preciso pagarmos e termos uma garantia de pagamento dos créditos ou dos financiamentos que vamos obter. E os financiamentos vão ser pagos por essa via. É a via da geração da renda direta e a exportação dos produtos. Os acordos ora assinados representam um passo decisivo na consolidação da parceria estratégica Angola-Alemanha, com impacto direto no desenvolvimento econômico sustentável e na criação de novas oportunidades de investimento. A reintegração de Angola no sistema financeiro internacional é vista como uma medida que pode tornar mais célere o processo de compra de bens e serviços e contribuir para o fomento das importações e exportações e assim impulsionar a economia. Recentemente, o Standard Bank Angola e o BFA obtiveram acordos de correspondência em dólares e em euros com duas das mais relevantes instituições bancárias mundiais. Trata-se da instituição financeira americana JP Morgan, que assinou com o Standard Bank Angola, e o alemão Deutsche Bank, com o Banco de Fomento Angola, BFA.
Especialistas em Angola entendem que estes acordos vão impulsionar a economia nacional, beneficiando vários setores, como avançou o economista Kingila Ebo. Este regresso representa representa vários benefícios. Primeira coisa é que as empresas angolanas vão poder importar e exportar com maior facilidade. Haviam situações de longas esperas por causa do processamento das operações em moeda estrangeira e esses períodos poderão reduzir porque há uma relação direta com os bancos que são detentores de moeda externa. Por outro lado, também o que poderá ocorrer é que o cidadão comum, nós, os meros mortais, não é? Também quando temos pequenas operações de moeda estrangeira, poderemos sentir que os períodos que eram muito longos para se processar essas operações poderão também reduzir. Kingila Ebo refere que a confiança com investidores estrangeiros também consta entre os benefícios destes acordos. Outro grande benefício é a confiança que a Angola conquista de investidores externos. Os investidores estrangeiros terão maior confiança de operar com os bancos angolanos que têm essa relação de correspondência com os bancos americanos ou que estão conectados ao sistema financeiro internacional, os investidores estrangeiros. Angola estava suspensa da relação com bancos americanos desde 2015. O economista Cristóvão Manuel considera este avanço como um voto de confiança que as instituições financeiras internacionais dão a Angola. Significa um marco histórico para a nossa economia, na medida em que vimos o regresso dessas instituições internacionais com grande peso, que é o caso, por exemplo, do JP Morgan e do Deutsche Bank, como um dos maiores bancos também da Europa. Agora, é preciso fazer um enquadramento daquilo que aconteceu anteriormente. Estes bancos saíram da Angola no sentido de que elas não se conformavam com as principais práticas internacionais, aquelas que são as práticas relacionadas com compliance, branqueamento de capitais e a questão do próprio rastreamento das operações bancárias, mas sendo assim, penso que esse é um sinal positivo em que as instituições internacionais estão a sinalizar e a dar um voto de confiança, sobretudo daquilo que o esforço e as instituições internacionais têm conseguido fazer para Angola. Mas o economista Heitor de Carvalho mostra-se cético. Apesar disso, acredita que esta evolução vai trazer facilidade na rapidez das transações. Não creio que nós alguma vez estivéssemos fora do sistema financeiro internacional. Nós tivemos problemas com os bancos dos Estados Unidos. E os Estados Unidos não são um sistema financeiro internacional. Nós continuamos sempre a estar integrados no sistema financeiro internacional. Sempre fizemos pagamentos, sempre fizemos transações e, portanto, não há isso. O que se passa é que com os bancos correspondentes facilita-se alguma coisa na rapidez das transações e, sobretudo, na aquisição de moeda física. Especialistas acreditam que a reintegração da Angola ao sistema financeiro internacional vai tornar mais célere o processo de compra de bens e serviços e assim estimular a economia nacional. A ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, realiza uma visita de trabalho de 3 dias à República Popular da China, com o objetivo de reforçar a cooperação bilateral e a parceria estratégica entre os dois países. Durante a sua estadia, a ministra esteve acompanhada pela embaixadora de Angola na China, Dalva Ringot Allen, e manteve uma reunião ministerial oficial com o seu homólogo chinês, Lan Fuan, ministro das Finanças da República Popular da China. O encontro centrou-se no aprofundamento das relações bilaterais entre as instituições financeiras de Angola e da China, bem como na avaliação do ritmo de execução dos projetos de cooperação em curso que têm produzido resultados concretos e benefícios mútuos para ambos os povos. Na ocasião, Vera Daves de Sousa
manifestou o interesse e a disponibilidade de Angola em reforçar a cooperação multilateral com a China e em contribuir para a construção de uma comunidade China-África mais estreita e com um futuro partilhado, baseado no respeito mútuo, na defesa dos interesses legítimos dos países em desenvolvimento e na promoção de uma ordem internacional mais justa e equilibrada. E vamos agora saber como estarão algumas capitais do país em relação ao tempo. Luanda tem a previsão de ocorrência de trovoadas em algumas partes da zona. A temperatura vai rondar entre os 24 graus de mínima e 29 de máxima. Umidade relativa do ar de 77%. Cabinda terá trovoadas em partes da zona, temperatura mínima de 24 graus e a máxima de 30, umidade no ar 79%. E assim seguimos para a primeira pausa nesta manhã. Volte connosco. Bom dia com energia, ou seja, amanhã Girassol, de volta para a segunda parte. Começamos às 7 horas pontualmente e vamos até bem perto das 9 horas e contamos consigo aí do outro lado. E seguimos para o Bom Dia com Energia. Bom dia, já estamos no ar. Bom Dia com Energia, mais uma edição. Bom dia! Bom dia com energia, Celestina Zola, está tudo bem? Graças a Deus está tudo bem, acordamos, estamos aqui prontos para trabalhar e levar o melhor até lá em casa, aos nossos telespectadores e também, já agora, aos nossos rádio ouvintes. Um abraço bem forte para quem nos acompanha a esta hora. Exatamente, estamos aqui na nossa habitual conexão TV Girassol e Girassol FM, sintonia 102.7. Nós seguimos aqui com a nossa jornada habitual, interação com os nossos ouvintes, boa música e também informação. Exato. A esta altura, antes de perguntar, ia perguntar a esta altura como é que estás a sentir esta interação com os nossos ouvintes, mas antes gostaria de saber quem está aí ao teu lado na técnica. Eu estou com um técnico muito tímido que não gosta muito de aparecer, mas porque isto é uma multiplataforma, brilhamos todos ao mesmo tempo. Estou com António Cariato, se preferirem das minhas confianças, Eli. Muito bom, António Cariato, bom dia para si. Eu sei que és tímido, não gostas de aparecer, mas aí vai o nosso abraço e um ótimo trabalho nesta manhã, não é? O Ani, certamente, ele está aqui a abanar a cabeça, ele agradece. Muito bom. Exatamente, o abraço mandado pela Celestina Zola. Muito bom. Exato. E como é que estamos hoje? Esta manhã, como é que começou amanhã? Sei que, como sempre, começaste uma hora antes de nós. Exatamente. E nós estamos na nossa primeira hora ainda, já estás na tua segunda hora, mas acabamos no final cortando a meta assim juntinhos. Exatamente. Mas como é que está qual é a pulsação nesta primeira hora? Estamos a caminhar bem, como sempre, os ouvintes a mandarem mensagens. Já sabem, os nossos ouvintes são aqui os nossos repórteres volantes. Eles mandam-nos informações do trânsito, ligam para mandar abraços para os seus familiares, para as pessoas mais próximas, para dizer que gostam muito da Girassol FM. Mandam abraços para o Manhã Girassol. Muito bom, obrigada. Exatamente, já sabem da nossa conexão habitual. Então estamos aqui nesta interação muito boa, por sinal, com os nossos ouvintes. Temos algum tema em especial em abordagem hoje? Hoje vamos receber um representante do SICA. Deixa-me olhar rapidamente para a minha cábula. Exato. Isso. Vamos falar sobre o culto ecumênico que vai ser realizado por ocasião dos 50 anos da Independência Nacional. Exatamente. Então, daqui a pouco, provavelmente no nosso segundo contacto, vamos estabelecer a conexão para conversarmos com a nossa convidada Beatriz Ferreira, que vem em representação do secretário-geral do SICA, para falarmos sobre este culto que acontece no dia 8 de novembro. Mas vamos deixar a convidada falar mais sobre isso e daqui a pouco, assim, deixamos os ouvintes aí, vamos todos orar pela nossa Angola.
Ok. Vamos sim, estamos em clima de festa. Dentro de mais alguns dias celebramos o jubileu da nossa independência. Exatamente. Um marco com certeza muito importante para todos nós, um momento que nos trouxe até aqui. Exato. E que de alegria, de muita alegria e também de muita esperança. E Celestina, já agora eu vou pronto, costuma-se dizer que não se pergunta a idade das mulheres. Eu não estou a perguntar a idade de ninguém, mas eu gostava de saber, em 75 a Celestina já era sonho, ou seja, ainda era sonho ou já era assim uma pessoazinha? Eu nem sonho era. Meu Deus! Nem sonho era, não estava nos planos. Não sou a única nova por aqui, não, então. não somos, pronto, nem sonho era no caso, mas estamos a colher os benefícios daquele momento. Exato, com certeza, certamente que sim. Exato, não estávamos nos planos, mas sabemos exatamente o que é que aconteceu em 1975, o que é que levou a que os angolanos lutassem pela independência. Exatamente. E pronto, é a história não se apaga. Exato. E usamos a história para traçarmos os nossos planos futuros. Exatamente, precisamos conhecer o passado para nos dirigirmos bem rumo ao futuro. Exatamente. Janete, meu dia, Janete disse que os radiovintes vão atualizando sobre o trânsito, como é que está a Luanda, e não são só os radiovintes, nós temos também o suporte do CISP, Centro Integrado de Segurança Pública, que vai nos mostrando imagens de artérias de Luanda e não só, e também temos o nosso repórter na rua. O Quarteto Fantástico. Com o Mercedão, mas eu estou a ouvir agora a Regi. O Simão João está neste momento a se movimentar, a preparar-se para entrar, então não teremos ele agora, e só mais tarde. Enquanto isso, os nossos ouvintes deste lado atualizam. Bom dia com energia. Já estou na estrada da Vila de Viana até o quilómetro 30. A estrada está boa. Vamos trabalhar, disse o nosso amigo Carrele, o único. Vamos trabalhar. Muito bom. Janete, meu dia. Eu volto a entrar em contato contigo dentro de instantes para mais uma interação. Exatamente. Por hora, eu sigo aqui desse lado e deixo-te seguir também. Vamos seguir certamente neste Dia Internacional para a Prevenção da Exploração do Meio Ambiente em Guerras e Conflitos Armados. Confira agora a economia do dia, a economia que comanda as nossas vidas. Os clientes da Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade devem 368,8 mil milhões de kwanzas. A direção da empresa pública diz que estes passivos estão a criar grandes constrangimentos e mostra-se disponível a negociar a modalidade de pagamentos. Segundo o presidente do Conselho de Administração da ENDE, Pedro Boca, trata-se de um valor extremamente elevado, sendo que a falta de pagamento deste dinheiro compromete de certa forma a qualidade de serviço prestado pela empresa. Pedro Boca apelou aos clientes que paguem as dívidas que têm para com a ENDE. Conforme o responsável, a forma de o fazer é diversa e a empresa está aberta a negociações. Boca sublinhou que se a dívida é elevada, não é preciso pagá-la na totalidade. O importante é que a dívida seja paga, porque é isto que permite melhorar a qualidade do serviço que é prestado. A quantidade de notas e moedas em circulação na economia angolana aumentou 2% em setembro face a agosto, atingindo um montante mais elevado desde o início do ano, indicam dados preliminares da Estatística Monetária do Banco Nacional de Angola. Os dados do BNA revelam que em setembro a economia tinha em circulação 939 mil milhões de kwanzas, um crescimento de 16 mil milhões de kwanzas face aos 923
3 mil milhões de kwanzas que a economia tinha em agosto. Desde o início do ano, registra-se uma tendência crescente na quantidade de moeda física em circulação. De janeiro a setembro, a moeda em poder do público cresceu 10%, tendo registrado em fevereiro o ponto mais baixo, um total de 851 mil milhões de kwanzas. O preço do barril do petróleo Brent abriu nesta terça-feira em queda. O Brent, referência para as exportações angolanas, foi negociado no mercado internacional aos $64 por barril, menos $1 do valor negociado no fecho anterior. Assim, o Brent segue $6 abaixo do valor estimado no Orçamento Geral do Estado para 2025. Noutras commodities, às 17 horas desta terça-feira, a Bolsa dos Estados Unidos da América estava a negociar a saca de milho para entrega no futuro a $429, o mesmo valor negociado no último fecho, 390 mil kwanzas, ao câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a $4.741, mais $90 do que na última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a $3.981, menos $29 do valor negociado na última cotação. E o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a $545, menos $13 do valor negociado na última sessão. – 54 expositores participam da segunda edição da Expo Quilengues, na província da Huila, no evento aberto nesta quarta-feira, no âmbito das celebrações dos 50 anos da Independência Nacional. Estão em destaque os produtos agrícolas locais. 54 expositores participam da segunda edição da Expo Quilengues, aberta esta quarta-feira na sede municipal. No evento promovido no âmbito das celebrações dos 50 anos da Independência Nacional, estão em destaque os produtos agrícolas locais. Os agricultores do município esperam que a Expo impulsione a divulgação e venda dos seus produtos. Eu trouxe o feijão branco, feijão preto e Catarina, que é lá dizem que é o feijão Catarina. Trouxe o milho, a maçaroca, o repolho, o tomate e a cebola. Espero que haja melhorias. Eu espero uma boa participação. É a segunda vez que eu participo nessa Expo, mas espero que desta vez seja melhor como a Expo passada. Melhor na questão de compra e aquilo que nós vamos angariar aqui. O que é que espera angariar? O dinheiro. Vendendo os produtos, espero levar o dinheiro para casa. O administrador municipal de Quilengues considera a feira um espaço para troca de experiências entre produtores locais e de outras regiões. Ao longo destes dias, os produtores de Quilengue vão interagindo com outros produtores de municípios vizinhos para a troca de experiências comerciais. Importa realçar que esta exposição acaba sendo uma atividade atrativa a todos os intervenientes neste processo. Alguns vendem para arrecadarem receitas e outros compram para o consumo das suas famílias. Para Adriano Alberto Pedro, a exposição serve igualmente para fomentar o empreendedorismo local e incentivar o surgimento de micro, pequenas e médias empresas. Com esta exposição pretendemos, por outro lado, fomentar o empreendedorismo local, incentivar o surgimento e o fortalecimento de micro, pequenas e médias empresas, criar um espaço de intercâmbio entre produtores, investidores, instituições públicas e privadas para o abastecimento de parcerias, para o estabelecimento de parcerias sustentáveis, bem como valorizar a produção local, aproximando o produtor do consumidor e estimular a comercialização direta. Por outro lado, o governante anunciou para breve o início da exploração do nióbio na localidade da Bonga, no município de Quilengues, naquela que será a primeira mina no país deste mineral raro. E não podemos descurar de que Quilengue também está na rota da mineração. Nós podemos brevemente testemunhar o arranque
não é, da exploração do nióbio em Telengues, sobretudo na província da Huila ou mesmo em Angola, porque será a primeira mina a aparecer no nosso país. Na senda das conquistas alcançadas ao longo dos 50 anos da independência, o nosso olhar recai hoje sobre o crescimento urbanístico de Luanda, que, na opinião dos munícipes, não é a mesma de há 50 anos. Entretanto, a população defende a melhoria das estradas, o sistema de macrodrenagem e a instalação de balneários públicos no centro urbano, entre outros serviços, como forma de garantir um melhor conforto aos munícipes. De fazer Luanda e limpar a banda. A cidade que inspirou músicos, poetas e outros artistas continua a fascinar os seus moradores. Luanda cresceu, ganhou mais municípios e distritos urbanos. Branca Pinto é moradora no centro urbano da cidade há mais de 30 anos. Para ela, os problemas multiplicaram-se. Foi-nos retirado muita coisa, o fluxo, tanto engarrafamento, o aglomerado, aquela agitação, as vendas, criou-nos um transtorno porque isso tudo era muito caro. As empresas põem nos geradores, que é um barulho terrível, que não deveria ser onde tem moradia, geradores de grande porte, sem fazer um estudo prévio, se é meio da população. Deus que seja surdo e mudo, uma catástrofe, a gente tem que correr, porque põem geradores industriais ao lado das residências, que é um perigo. Apesar do desenvolvimento que se observa no centro da cidade, os munícipes apontam aspectos que gostariam de ver melhorados. Temos a nossa Bahia, que é o nosso cartão postal, que sofreu, que precisava, e foi um dos pontos que pegaram, que olha, para nós foi uma mais-valia. Ainda temos lá a Fortaleza de São Miguel, que também sofreu, e aquilo está muito bonito. Não temos paragem para os taxistas, então seria um ponto também, porque também é uma avenida grande, em que tínhamos paragem dos dois lados. Temos muita coisa para rever, as nossas escolas, precisávamos disso. Porque aqui só estamos a ver as empresas fins lucrativas, agora melhoria para a população. Também na Baixa da cidade, realmente, ainda aqui a metros de atrás, vi pessoas aí nos contentores de lixo, nos cantinhos, a fazerem xixi na rua. Eu espero que o governo, nesse caso, ou quem domina as coisas, que resolvessem essa situação, também é uma das prioridades. Os atendimentos nos sítios públicos, nos ministérios, nas esquadras, nos hospitais, em si em particular, principalmente também em casos de justiça, pessoas que têm casos pendentes na justiça, nas prisões, PGR, são sítios em que nós notamos que há muita coisa ainda por se fazer. Temos edifícios novos, está muito bonita, de facto o governo tem trabalhado muito nesse aspecto. Temos as centralidades, que têm ajudado muito. Eu gostaria que fossem melhorados os bairros, por exemplo, ali o bairro do Rangel, na rua do Pica-Pau, aquilo está péssimo. Asfaltarem as ruas, porque ali, por exemplo, agora que chegou a época de chuva, aquilo fica tudo inundado, fica intransitável. Há determinados locais que a gente não consegue passar, porque só cheira a urina. Isso faz mal à nossa saúde. No centro urbano de Luanda, ainda é notória a existência de construções antigas que suavizam o olhar de quem por aí passa. Tal é o caso do Elinga Teatro, que desde 1988 até a data presente ainda funciona. Quem pensa, o edifício está a cair. Não, não está a cair. Está simplesmente já a revelar o peso dos anos, porque isto é um edifício que é um solário do século XIX. Foi o antigo Colégio das Beiras. Já houve pessoas muito importantes que estudaram aqui. E também, ao longo dos anos, como Elinga Teatro, já muita gente passou por aqui em vários projetos culturais. Já temos algumas promessas acauteladas em relação à ajuda para fazer obras e nós esperamos que isso aconteça, porque uma das coisas que é necessário mudar é o acesso às escadas que têm degraus altos e então isso seria uma obra mesmo de fundo. Mas o que é importante é que é importante nós conservarmos o edifício como ele era. É importante preservar o nosso passado, a nossa história arquitetônica e o Elinga, sem dúvidas, merece. Munícipes de Luanda manifestam desejo
de mais melhorias com impacto direto na vida dos cidadãos. Ainda a nível da província de Luanda, mas na centralidade do Quilamba, destaca-se entre os ganhos alcançados ao longo dos 50 anos da independência de Angola. O projeto habitacional, um dos maiores já erguidos no país, alberga milhares de famílias que hoje falam com orgulho sobre a conquista. Ao longo dos 50 anos de independência nacional, foram construídos vários projetos habitacionais em Angola, em particular em Luanda. Uma das maiores centralidades do país, o Quilamba, os moradores dizem que o seu dia-a-dia é calmo, com alguma qualidade de vida aceitável, mas que poderia ser bem melhor. Armando Narciso é morador e diz que a iluminação da via pública, o saneamento básico e as manutenções periódicas deviam ser melhoradas. As centralidades acabaram também por estar inseridas naquilo que é o ganho dos 50 anos de independência. Mas aqui é um aspecto que está ligado à manutenção, não é? Foram realmente construídas muitas centralidades, não são em Luanda, nós estamos a falar aqui do Quilamba, eu até sou morador aqui mesmo do Quilamba, estamos a falar do Sequel, estamos a falar das distintas centralidades que foram construídas nas diferentes províncias, mas creio que os moradores que aqui estão têm que ter um exemplo muito grande daquilo que foram os gastos empreendidos pelo Executivo. O Estado também tem um papel a desempenhar, tem um papel importante que é no controle daquilo que fez. Circular à noite em muitas zonas aqui do Quilamba acaba por ser difícil. Para Venceslau Ricardo, a calmia, o baixo índice de delinquência nos últimos tempos têm deixado os moradores da centralidade satisfeitos e menos preocupados e relata que até o momento só houve ganhos. É um ganho porque em 50 anos, estamos a falar em 2012, estamos a falar em 14, já é um bom tempo de convivência e está a ser fácil a adaptação aqui no Quilamba e viver mais em partilha com os vizinhos. Tem sido surpreendente viver no Quilamba nos últimos tempos, tendo em conta o nível de organização por parte dos moradores e da administração local, como nos conta o morador Francisco Gonçalves. O nível de assalto diminuiu-se bastante. Também a criminalidade também aqui também digamos que dá para ponto zero, não é? Depois também temos aqui vários projetos da administração, né, que é a questão da luta da sinistralidade e também a questão contra a questão da delinquência. Quanto à questão do crescimento, não temos muito a comentar do lado negativo, porque não temos muitas queixas, não é? E os últimos tempos realmente tem sido muito proveitoso, ok? Temos um crescimento muito elevado quanto à questão da economia que quer tocar, porque também temos diariamente vai nascendo novos condomínios, né? Novos projetos, e quanto à questão de projetos habitacional, digamos praticamente o 100%. Os munícipes apelam que se façam manutenções periódicas, como a poda de árvores, maior recolha de resíduos sólidos em determinados quarteirões para o bem-estar dos moradores. E o déficit habitacional não deixou de ser mencionado pelos munícipes como um desafio para o caso de Luanda. Eles defendem que mais esforços devem ser evitados, sobretudo pelo governo, na perspectiva de mitigar a escassez de habitação que afeta maioritariamente a juventude. O crescimento galopante da população representa um desafio incontornável que requer de governos, entidades públicas e privadas e organizações internacionais uma capacidade elevada para o desenvolvimento de soluções inovadoras e uma resposta urgente para suprir necessidades prementes de infraestruturas em geral, mas particularmente de unidades habitacionais condignas. As opiniões dos jovens quando se lhe perguntam sobre soluções para o déficit habitacional em Luanda, Josemira Estevão responde o seguinte. O nosso grito de socorro como jovem para o nosso senhor presidente é que nós temos primeiramente déficit de emprego. A juventude precisa de emprego para adquirir a sua casa própria. Tem que criar mais postos de emprego para a juventude, visto que nós pagamos os nossos estudos, temos vontade para estudar e não temos como.
O desemprego está a afetar muito a nossa juventude, então pedimos ao presidente que crie mais centralidade, crie mais postos de emprego, para que ajude também os créditos, não só para as pessoas que trabalham, mas sim também para as pessoas que não trabalham, para que possam conseguir a sua casa própria. A ausência de uma habitação condigna para se viver compromete em grande medida o crescimento econômico, o desenvolvimento social e o futuro das gerações presentes e futuras, segundo Denise Bonda. Como a juventude, é a base para o desenvolvimento de um país, o governo devia criar estratégias para que possa haver habitações, sendo que os jovens é a força motriz de um país e são eles que garantem o desenvolvimento. Sendo o governo devia pensar em estratégias como abrir concursos ou oportunidades de emprego para que possam ter então as habitações. A estudante Mariquinha Chaves diz que a implementação de novas medidas para o acesso à habitação juvenil ou acesso a construções dirigidas seria viável. O governo devia implementar mais oportunidades de emprego para os jovens, para que assim possam ter um salário para poder alugar ou mesmo até comprar as suas próprias casas e assim sustentar a sua família, e também para que não haja desequilíbrios sociais. Alice Kinga e Mariquinha Chaves relatam que a facilitação do acesso ao crédito seria uma atitude louvável, mas a construção de mais centralidades levaria muito tempo. Dizer que também construir mais centralidades, acho que seria uma coisa do tipo que levaria muito tempo, porque na realidade já existem centralidades construídas, mas abandonadas. Porque acredito que só com um crédito só, a pessoa, se tiver uma boa educação financeira, ela consegue pelo menos comprar uma casa para viver em condições aceitáveis, assim posso dizer. E vamos uma vez mais saber como que está o trânsito nesta manhã de quinta-feira. E vamos saber o trânsito através das câmaras do Centro Integrado de Segurança Pública, o CISP. Vamos à província do Huambo, nos Correios, praça 11 de novembro. O trânsito faz-se tranquilamente, um movimento calmo, quer seja de viaturas e também de peões, já motorizadas em massa a circularem. No entanto, o trânsito está tranquilo. Vamos continuar a ver. Desta vez estamos na Cidade Alta, ainda na província, na cidade do Huambo. O trânsito continua a ser feito de forma tranquila, circula-se calmamente, nada de engarrafamento e as pessoas vão circulando de forma tranquila. Continuamos na província do Huambo, mais concretamente na Avenida Norton de Matos. Neste momento o trânsito está parado, isto com certeza devido ao sinal vermelho do semáforo. No entanto, circula-se tranquilamente e este sinal é mais um suporte para que a mobilidade seja feita de forma ordeira e tranquila. Mas de uma forma geral, o trânsito é calmo e circula-se numa linda calma. Vamos saber como estará Benguela em termos de temperatura. Terá o dia provavelmente com nuvens e sol. A temperatura vai rondar entre os 23 graus de mínima e os 28 de máxima. A umidade relativa no ar de 78%. A cidade do Huambo terá previsão de ocorrências de trovoadas. A temperatura mínima de 15 graus e a máxima de 27. A umidade relativa do ar prevista é de 70%. E é momento para mais uma pausa no seu matinal. Nos voltamos em seguida.
Segunda hora do manhã, Girassol, esta quinta-feira. Continue connosco até bem perto das 9 horas com esta interação, trânsito, informação, atualidades e interação com a Girassol FM. Bom dia com a energia que tem a condução da Janete Meio-Dia. Por hora, seguimos para o trânsito. Vamos saber como está Luanda nesta manhã de quinta-feira. E vamos ter temos as imagens do CISP que vão, ou seja, vamos ao encontro do repórter Simão João, que já está preparado, está concretamente em frente à Igreja Simão Toco, na pedonal da Igreja Simão Toco, certo, Simão João? Certo, Celestina, é precisamente aqui onde nos encontramos na Igreja Tocuista do Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, para mostrarmos também como está de facto a mobilidade rodoviária neste troço que liga também aqui a Vila do Cameque ou também quem vai para o Benfica. E nesta altura, para quem vai neste sentido, encontra a via fluida por esta altura, não há aqui obstáculos para quem segue em direção ao Benfica ou antes mesmo até a Vila da Cameque, por exemplo, vai encontrar este trânsito, digamos que fluido. Não há aqui muitos problemas de quem está a trafegar por esta zona, a descer para o Benfica. Faz-se tranquilamente, sem qualquer constrangimento. Também esta é uma zona muito concorrida, onde nós notamos a presença de muitos autocarros públicos. Tem aqui diversas paragens onde os cidadãos têm a possibilidade então de pegar os transportes públicos em direção até aos seus destinos. Quem está a sair, então, tal como já aqui avançamos, Celestina, do Simão Kimbangu, não há aqui grandes problemas para dirigir-se. Faz-se numa linda calma, recomenda-se por esta altura. Mas, sentido inverso, Celestina, quem está a vir, por exemplo, da Vila da Cameque, vai encontrar este trânsito carregadíssimo. Aliás, Celestina, desde o nosso primeiro apontamento, aí da zona da Camama, até aqui, a situação não está fácil para os automobilistas que estão a pegar este ponto, este troço rodoviário. Vê-se claramente aqui muitas viaturas em direção, por exemplo, à zona do Kimbangu. Muito difícil por esta altura fazer-se o trânsito, está complicadíssimo para os automobilistas e já são 8 horas e 7 minutos, o horário da função pública, e já está assim complicado. Ou seja, muita gente deverá chegar tarde ao serviço no dia de hoje, quinta-feira. Só para ter uma outra ideia, vamos dar um outro ângulo de como está de facto a mobilidade rodoviária. Não está fácil para circular. Essa imagem que nós podemos aqui mostrar do ponto de vista cinematográfico é uma bela imagem, mas naquilo que é a mobilidade rodoviária, infelizmente, não é das melhores. Acreditamos nós que já deverão estar muito estressados os condutores em direção até aos seus destinos. Celestina, este engarrafamento vai precisamente até a zona do Simão Kimbangu, uma situação complicadíssima. A alternativa, se calhar, os automobilistas poderão pegar para descer, por exemplo, até a zona, ou seja, pegar a de Olinda Rodrigues, passando aqui pela esquadra do Golf 2, então não há aqui grandes problemas. Agora vamos mostrar também as paragens nesta altura, conforme estão ligeiramente carregadas, não é? Apesar da presença desses dois azuis e brancos, os taxistas, mas ainda assim nota-se claramente que ainda há muita gente nas paragens, muita gente ainda não chegou até os seus locais de destino, vão chegar muito tarde no dia de hoje. Celestina, mais um apontamento sobre o retrato fiel em tempo real sobre a mobilidade rodoviária a nível da cidade de Luanda, especificamente aqui bem junto ao Golf 2, nos dois sentidos. Quem vai para a Vila da Cameque, como quem vai para a zona do Simão Kimbangu, onde as coisas não tão fáceis. É um até já, Celestina Zola.
É um até já, Simão João, e o trânsito na Avenida Pedro de Castro Vanduna em Loi, situação super complicada. Já sabe, se estiver a pensar circular por esta avenida a esta hora, já deve começar a procurar uma alternativa, porque o trânsito está mesmo pesado. Foi o retrato do trânsito do repórter Simão João. E agora seguimos para a Girassol FM. Janete, meio-dia, eu já entrei na sua casa, na 102.7. Uma vez mais, bom dia. Uma vez mais, bom dia também aos rádio ouvintes. Exatamente, bom dia, Celestina, uma vez mais, e bom dia também aos telespectadores. Acontece aqui, os da rádio cumprimentam os da TV e os da TV cumprimentam a rádio da rádio. Exatamente, assim nos sentimos todos cumprimentados. Exatamente. Estamos aqui nesta manhã, sim, com temperaturas a rondar os 24 graus de mínima e 29 de máxima. Um dia já está quentinho por hoje. Está quente e aquece mais ainda com a energia do Bom Dia com Energia. Exatamente, nós somos assim muito energizados, então não tem como não estarmos assim com muita energia. Muito bom, muito bom. Já dizia o João Alves, a nossa energia vem dos nossos telespectadores e também dos nossos rádio ouvintes. Exatamente. O Yaya disse aqui que eu me excedi um bocadinho nos movimentos. Senhor realizador, eu peço as minhas sinceras desculpas. É que é muita energia aqui, então não tem como não. Mas estamos a controlar tudo. Está tudo sob controle, Yaya. Boa. Então, Janete, meio-dia, já esteve aí a convidada do SICA? A nossa convidada está aqui. Esperamos exclusivamente este momento para que os nossos telespectadores também saibam do culto ecuménico que vai ser realizado já neste dia 8 dia 8 mesmo? É dia 8, sim, dia 8 de novembro, de acordo com a informação preliminar. Vamos agora confirmar com a nossa convidada, que vem em representação do secretário-geral do SICA, e a senhora Beatriz Pinto. Bom dia, senhora Beatriz. Bem-vinda. Bom dia com energia. Muito bom dia. Bom dia, senhora Beatriz. Espectadores e também os nossos radiovintes. Muito bem. Bom dia, senhora Beatriz. Como está? A senhora Beatriz não consegue ouvir por agora. Vamos colocar já os escutadores para a senhora Beatriz. Daqui a pouco a Celestina vai poder também interagir com a senhora Beatriz, mas os nossos telespectadores conseguem ouvir. Então... Pode seguir, exatamente. Senhora Beatriz, estamos a falar de um culto ecuménico. Exatamente. Eli, segue para ali, depois a gente resolve a questão do telefone. O telefone está a chamar, mas este culto ecuménico é pura? É alusão aos 50 anos da nossa independência nacional. A Igreja em Angola, reunida, decidiu celebrarmos os 50 anos do jubileu da independência nacional. Exatamente. E estamos a organizar este culto, uma comissão intereclesial, que está composta pelo Conselho de Igrejas Cristãs, SICA, o Fórum Cristão Angolano, a CEASTE, a LEIA, estão na organização, por isso, no dia 8 de... No dia... Exatamente, a nossa convidada já tem os auscultadores para poder interagir também com a Celestina. Janete, se não tivermos condições para essa interação... As condições estão criadas, a nossa convidada já tem... Boa. Já consegue ouvir a Celestina, certo? Já consegue ouvir a Celestina. Certo, senhora Beatriz, pode prosseguir. Pois, então, estamos a convidar todos os cristãos para podermos nos juntar, independentemente da confissão religiosa? Doutrinária. Nós vamos nos juntar no dia 8 de novembro, no estádio 11 de novembro, para juntos jubilarmos, então, esta festa dos 50 anos. Qual é a previsão, qual é a estimativa de fiéis que se espera receber neste dia? O estádio alberga mais ou menos 60 mil, mas nós temos uma estimativa de 50 mil fiéis. Ok. Quantas igrejas é que Todas as igrejas. Todas as igrejas são chamadas? Todas as igrejas reconhecidas pelo governo angolano e as outras também credenciadas. Que importância é que
os organizadores do culto ecuménico atribuem a uma iniciativa destas. Então, estamos a celebrar 50 anos de independência, a Igreja tem estado a trabalhar muito diretamente com o Estado para a moralização da sociedade e para outras situações, mas que importância é que se atribui a um evento deste género? Primeiramente, reconhecemos que para a obtenção da independência nacional houve muito sacrifício do povo angolano e a Igreja esteve sempre na vanguarda e sabemos que muitos pastores e líderes foram mortos. E ao passar este tempo, esses 50 anos, reconhecemos que a Igreja esteve sempre presente em prol da nação. Então, como cristãos, nós nos pautamos pela oração e este culto tem este objetivo de podermos orar a Deus, louvar a Deus e agradecer a Deus pelos 50 anos da independência. Também podermos, com os demais presentes que lá vão estar, meditar naquilo que foram os anos que se passaram e podermos pedir a bênção divina para que os próximos anos possamos ter uma Angola renovada, uma Angola unida, uma Angola próspera. Então, nós vamos estar lá dando em viva voz, a orarmos, a jubilarmos, porque o nosso Deus sempre esteve presente. E aqui queremos enfatizar que, desde os primórdios, a Igreja esteve sempre a orar e continuamos a orar. E então vamos nos juntar em viva voz. Todos os fiéis estão a ser convidados, todas as igrejas, líderes, membros e pessoas amantes da palavra de Deus a podermos nos juntar para que possamos orar e dizer em viva voz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Janete Meio-Dia, assim muito rapidamente, já para fugir, deixar-vos a conversar. A que horas é que acontece este culto? E prevê-se que estejam no culto mais de 50 mil fiéis. Como é que está assegurada a segurança destes fiéis? É muita gente. Exatamente. Vamos aí ter bombeiro, polícia, INEMA... Todos os processos estão acautelados. Temos uma comissão de saúde a trabalhar com o Ministério da Saúde, estamos a trabalhar com a Polícia Nacional, temos o INEMA conosco e temos o que nós temos alguns hospitais já nas redondezas do 11 de novembro, estão mobilizados, preparados para receber qualquer situação. O culto será a partir de que horas? A partir das 9 horas. A partir das 9 horas? Os portões estarão abertos a partir das 6 da manhã. Ok. Janete Meio-Dia, senhora Beatriz, eu vou deixar-vos continuarem esta conversa e eu sigo aqui para outras da atualidade. Está bem, daqui a pouco já falamos sobre a curiosidade. Trago hoje uma curiosidade muito interessante. Ok, eu espero. Já estou com... Já eu sei que a Celestina vai gostar. Ai, muito bom. Então eu volto daqui a pouco. Bem, até daqui a pouco. Celestina Zola, não se habituou a contar. Os avanços e as novas oportunidades no setor do turismo foram destacados nesta quarta-feira, ou seja, terça-feira, pelo ministro Márcio Daniel, durante uma visita que efetuou a Associação Angolana das Agências de Viagens e Operadores Turísticos. Márcio Daniel afirmou que o setor em Angola tem estado a dar passos firmes rumo à internacionalização. O encontro serviu de plataforma para um diálogo conjunto sobre os principais desafios do setor, a estratégia para o desenvolvimento do turismo no país e o papel dos diversos operadores que intervêm na cadeia de prestação de serviços e na indústria da hospitalidade. Márcio Daniel afirmou que o setor em Angola tem estado a dar passos firmes rumo à internacionalização, o marco que agora se está a concretizar com a venda dos primeiros pacotes turísticos angolanos nas principais plataformas mundiais de viagens. Nós delineamos uma estratégia, identificamos um mercado que para nós seria o mercado prioritário, que é o mercado DAC, nomeadamente a Alemanha, a Áustria e Suíça. Ao longo do ano de 2025, trouxemos para Angola várias farm trips, visitas de familiarização de operadores turísticos deste espaço geográfico da Alemanha, da Áustria e da Suíça. E agora começamos a colher os primeiros frutos, nomeadamente o facto de pacotes turísticos angolanos começarem a ser comercializados nas principais plataformas de venda
de pacotes turísticos a nível mundial. E isso leva-nos a um sentido de grande responsabilidade, porque começamos a ver Angola ao lado dos principais destinos turísticos numa perspectiva comercial, ou seja, de termos pacotes a serem vendidos. O ministro do Turismo, Márcio Daniel, sublinhou ainda que o turismo é hoje um dos setores com maior potencial para a geração de emprego e receitas em divisas, estimando que cada turista internacional que vem a Angola permite a criação, em média, de 3 postos de trabalho na economia nacional. Um dos assuntos que foi aqui abordado é o lançamento do programa de Stopover Angola, que vai permitir que companhias aéreas, como é o nosso caso da TAG, que já tem esse serviço, possa disponibilizar pacotes abertos para que os turistas, em vez de fazerem uma escala curta, façam estadias mais longas e, durante essas estadias, possam visitar vários locais num programa que nós estruturaremos com 3 a 2 dias de visitar os principais pontos turísticos do país. Portanto, o novo aeroporto vem nesse sentido, porque dá maior comodidade, dá maior amplitude no que diz respeito às visitas que nós possamos vir a receber. O que vamos a fazer é descobrir o nosso novo petróleo verde, é exportar, arrecadar divisas para o país por via do turismo. Os nossos pacotes neste momento estão a ser comercializados nessa plataforma em tours com um preço médio de 3.000 euros. Se nós aumentarmos o número de visitas dos atuais 130.000 turistas para 1 milhão de turistas, já vemos o que é que isso representa de arrecadação de receitas para o país e receitas em divisas. Portanto, agora não é só exportar petróleo e outros recursos minerais, é também exportar serviços, mas, sobretudo, também o impacto que isso tem em matéria de geração de postos de trabalho. Nós sabemos que, por cada turista internacional que vem ao nosso país, são pelo menos 3 postos de trabalho que se criam na nossa economia. Porque nós precisamos desde o camareiro, o servidor de mesa e bar, o guia de turismo, o motorista, etc. Se acrescermos o número de visitantes para o nosso país, poderemos estar a contribuir muito positivamente para o grande flagelo que a nossa economia vive, que é o flagelo do desemprego. No âmbito do programa Formar Hoje para Servir Amanhã, o presidente do Conselho Nacional da Juventude, Isaías Kalunga, assinou nesta quarta-feira um memorando com uma instituição especializada na formação de técnicos para o setor petrolífero. O objetivo é formar mais de 1.000 jovens para posteriormente ingressarem ao mercado de trabalho. O Conselho Nacional da Juventude assinou nesta quarta-feira uma parceria com a Academia Marítima que visa formar jovens para o setor petrolífero através de bolsas de estudo. Deu a oportunidade ao Conselho Nacional da Juventude para que pudesse encaminhar centenas e milhares de jovens que têm o sonho de poderem trabalhar numa plataforma petrolífera e não têm formação. Daí que, no âmbito da parceria agora firmado, nós poderemos claramente, nos próximos tempos, encaminhar vários jovens para a realização desse sonho, de estarem aqui, se capacitarem de forma concreta para que esses possam enfrentar os desafios que a indústria petrolífera lhes vai submeter, trabalhando e bem em plataformas petrolíferas, apresentando aquilo que vão aprendendo no âmbito da formação aqui na Academia UMTIC. Este acordo foi formalizado com um memorando que beneficia jovens que buscam ingressar na área utilizando os equipamentos de ponta e a qualidade dos cursos especializados oferecidos pela Academia Marítima e certificado a nível internacional. Nossa academia oferece uma gama vasta de cursos, não é? Nós temos mais de 32 cursos, divididos em cursos marítimos, cursos industriais e técnicos profissionais, como tiveram a oportunidade de visitar várias áreas, né, na visita de campo, e
E estamos aqui, este protocolo é para podermos oferecer estes serviços a vários jovens filiados ou tutelados pelo Conselho Nacional da Juventude. A nossa oficina eletromecânica, temos jovens que já estão há 6 meses, okay? a serem formados de como fazer, como fabricar peças. Não é? Então, isso dependerá, a operacionalização deste protocolo dependerá dos trabalhos que as equipes técnicas forem realizando, tanto da Academia como do Conselho Nacional da Juventude. As equipes técnicas vão trabalhar para, do lado do Conselho Nacional da Juventude, poder detectar ou descobrir as necessidades de jovens, poder encaminhá-los para cá, para a nossa academia, e a nossa equipe técnica poder então analisar e fazer o enquadramento para podermos providenciar as formações que forem solicitadas. Vamos continuar a trabalhar para que nós venhamos a formar, capacitar jovens angolanos e estes, por conseguinte, poderem corresponder às expectativas não só do Conselho Nacional da Juventude, mas assim, mais de tudo, da pátria, para que esses possam ser claramente o garante não só do bem-estar das suas famílias, mas de uma Angola forte que nós todos perspectivamos, porque nós queremos que sejam os jovens angolanos a cada vez mais assumirem responsabilidade no erguer de variedíssimas plataformas petrolíferas e com qualidade. O memorando foi assinado no âmbito do programa Formar Hoje para Servir Amanhã e prevê formar anualmente cerca de 1.000 jovens. Angola apresentou nesta terça-feira em Doha, no Catar, o programa Quenda como um dos pilares da sua política de proteção social, que integra mais de 1,6 milhões de famílias vulneráveis através de um sistema que combina transferências monetárias, registro social único e inclusão produtiva. A apresentação foi feita pela Ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, na abertura da 2ª Cimeira Mundial para o Desenvolvimento Social, em que representou o Presidente da República, João Lourenço. A governante disse que o programa tem demonstrado resultados concretos em comunidades rurais, onde famílias utilizam o apoio para criar cooperativas agrícolas e pequenos empreendimentos locais, comprovando que a proteção social pode gerar autonomia e rendimento. Maria do Rosário Bragança apresentou ainda o projeto de apoio à agricultura familiar e comercialização que vai beneficiar famílias de pequenos agricultores e promover a produtividade, resiliência climática e o rendimento rural. A Ministra de Estado destacou também o Plano Nacional de Emprego e Empreendedorismo 2023-2027, apoiado pelo Fundo Nacional de Emprego. O referido plano promove o trabalho digno, formalização da economia e o empreendedorismo juvenil. Durante a sua intervenção, a ministra falou igualmente do Plano Nacional de Desenvolvimento do Capital Humano 2023-2037, aprovado em 2024, que reforça a formação técnica e científica e prepara os jovens para a economia digital e os desafios da 4ª Revolução Industrial. Entretanto, segundo a Ministra de Estado para a Área Social, Angola acredita num futuro inclusivo, resiliente, sustentável e justo, onde a dignidade de todas as pessoas é respeitada e ninguém é deixada para trás. Na ocasião, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que mais de 1 bilhão de pessoas escaparam da pobreza extrema desde a primeira Cimeira Mundial para o Desenvolvimento Social em Copenhaga em 1995, mas alertou que cerca de 700 milhões delas ainda vivem em extrema pobreza. Para o representante da ONU, a Declaração Política de Doha representa um plano centrado nas pessoas que requer ação em áreas como combate à pobreza e desigualdade, criação de emprego dignos, financiamento adequado e inclusão de grupos vulneráveis. O emir do Catar condenou as atrocidades cometidas contra civis em Al-Fashir pelas forças de apoio rápido. Os combates se intensificaram nas últimas semanas no Sudão. Veja mais no Compacto Internacional. O Sheikh Tamim bin Ahmad Al Thani
fez estas observações na terça-feira em Doha, na abertura da segunda Cimeira Mundial sobre o Desenvolvimento Social. Não posso concluir este discurso sem salientar o nosso choque coletivo perante o horror das atrocidades que foram cometidas na cidade de El Fashir, no Sudão, e a nossa profunda condenação das mesmas. As forças de apoio rápido capturaram a capital do estado de Darfur, violência sexual, ataques a trabalhadores humanitários, pilhagens, sequestros e também deslocamentos forçados, realizados pelos seus combatentes. As forças de apoio rápido negam ter cometido atrocidades, mas testemunhos de pessoas em fuga, vídeos online e imagens de satélite oferecem uma visão apocalíptica do seu ataque. Na terça-feira, um monitor global da fome, apoiado pela ONU, confirmou pela primeira vez condições de fome em El Fashir e na cidade do sul de Kadugli. O general Assimi Goïta, chefe da junta militar do Mali, falou pela primeira vez sobre a crise de combustíveis no país. A crise decorre do bloqueio de um grupo jihadista à entrada de petroleiros no país que não tem o litoral da África Ocidental. Durante a escolta de comboios de petroleiros, pessoas estão a morrer. Há emboscadas nas estradas e caminhões-tanques estão a pegar fogo com pessoas dentro deles que queimam até a morte, disse o general. Ele participava de uma reunião com autoridades regionais de Bougouni durante uma viagem ao sul do país para inaugurar uma mina de lítio. Até agora, as autoridades malianas pouco disseram sobre o bloqueio imposto pelo Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslim, um grupo ligado à Al-Qaeda. O antigo presidente da Mauritânia, Mohamed Ould Abdelaziz, perdeu seu último recurso contra uma sentença de 15 anos por corrupção durante seu mandato. Abdelaziz foi inicialmente condenado a 5 anos de prisão em 2023, depois de ser considerado culpado de acumular bens e capitais no valor de 70 milhões de dólares, através de meios ilícitos. Os seus advogados argumentaram que o julgamento foi motivado politicamente, mas um primeiro recurso da sua condenação foi rejeitado em maio de 2025 e a sua pena foi aumentada em 10 anos. Após tomar o poder num golpe de Estado em 2008, Abdelaziz foi eleito presidente por 2 vezes e exerceu o cargo de 2009 a 2019, quando se demitiu. E vamos a mais uma atualização dos títulos de capas dos principais jornais nacionais e internacionais. E começamos pelo jornal País. A Angola, presidente da República quer mais investimento alemão em Angola. Leitura do acórdão dos generais Copelipa e Dino, adiada por compromisso oficial dos juízes do Supremo. Eliminação do certificado de conformidade. Executivo reduz exigências para a exportação de produtos. Seguimos para o The New York Times, que escreve na sua capa: Estados Unidos da América reduzirão voos em 40 aeroportos devido à paralisação do governo. Juiz repreende o Departamento de Justiça em processo contra Comey. O jornal A Bola dos Desportos, o português, escreve na sua capa: quarta derrota em 4 jogos da Champions. A noite do desperdício. Encarnados falham golos atrás de golos. Alemães aproveitam infelicidade de Daryl e conquistam primeira vitória na prova. E seguimos para o estado do tempo. Na cidade de Lubango, a previsão de ocorrência de trovoadas em partes da zona, a temperatura mínima de 15 graus e a máxima de 24, umidade no ar de 70%. A cidade de Luena terá previsão de trovoadas em partes da zona, a temperatura vai rondar entre os 17 graus de mínima e 28 de máxima, umidade relativa no ar de 67%. E vamos fazer mais uma pausa neste seu matinal. Nós voltamos em seguida. Já estamos de volta para a última parte deste nosso e vosso programa. Estamos mesmo a caminhar para a reta final deste nosso encontro de quinta-feira, 6 de novembro de 2027.
2026, no 25 no caso, e começamos às 7 horas, vamos até bem perto das 9 horas. Seguimos nesta última parte para o nosso último contacto com a Girassol FM. E vamos novamente ao encontro da Janete Meio-Dia. Olá, Janete Meio-Dia. Bom dia. Está em casa ou já está na via? Estou em casa, mas passou um engarrafamento aí que essa ponte do Paraíso. Então, mas agora já está tudo bem? Sim, está tudo bem. Está bem, aí. Aham. Tinha uma moto que tinha variado, mas todo um engarrafamento com o água a subir é complicado. O autocarro que costuma subir causou engarrafamento, é isso? Não, o autocarro que deu uma baia. O autocarro deu uma baia, ok. Estamos conectados à TV Girassol, canais 7 da ZAP 54 da TV Cabo 508 da DSTV. Quer mandar abraços, nosso amigo? Sim, então mandar abraço para todos os elencos daqui do 13 Monteiro, todos de Bentiaba, todos de Capacere, todos de Centena, toda a família PNC. Ficaram... José Manuel, mais conhecido por Trinchim. Ficaram os abraços do nosso amigo José Manuel. Bom dia com muita energia. Celestina Zola, bom dia. Bom dia. Eu já pude perceber um pouco desta energia que vem daí da rádio e esta energia que os radiovintes passam para o pessoal que conduz o Bom Dia com Energia. Exatamente, aqui é um toma lá da cá, nós damos e recebemos boas energias, muito certamente. Muito bom. Exatamente. E uma situação do trânsito, o Aua a dar deu baia e dificultou o trânsito. Exatamente, essa é uma forma muito angolana de comunicar, o Aua deu baia. Quem não estiver aqui, quem for estrangeiro e não estiver aqui em Angola há muito tempo, não apanha nada. Mas o autocarro fez uma ultrapassagem indevida, certo? E congestionou o trânsito. Exato, ou para os mais conservadores, machimbombo. Exatamente. Não, mas o machimbombo não é o que nós chamamos hoje de táxi? Não, o machimbombo é autocarro. Eu aqui a mostrar que sou mesmo nova. Pois é, e pelo que eu não sei se a minha percepção está correta, e parece-me que o AUA eram chamados os autocarros articulados, aqueles que têm uma borracha... Hoje temos alguns pela cidade. Exatamente. Exatamente. Eu sou desse tempo em que os articulados são mesmo autocarros articulados. Não, os mais conservadores é que ainda usam o termo machimbombo. Mas nós usamos comumente autocarro e angolanamente o AUA. O AUA, pois é. Isso. Mas são algumas... variantes da língua portuguesa, algumas variantes que vão entrando para o português em cada região, não é? Não é o português corrente, o AUA, não é? Mas são aquelas variantes. São as nossas variações, angolanamente falando. E uma situação que, atenção, acontece em todos os estados, em todos os países. Tem dessas. Há termos que só os nativos entendem. Exatamente. Quer seja no Brasil, Portugal, Cabo Verde, Moçambique, tem sempre o português. Nós todos falamos português, mas tem sempre alguma coisa que é característica de cada região. E ainda tem a questão de lá, por exemplo, no Brasil, a palavra ter um significado e aqui em Angola ter outro completamente diferente. Exatamente. Pronto, mas são as variantes e também aquelas adaptações de cada povo, certo? Exatamente. Os nossos ouvintes gostam tanto de mandar mensagens, nós por acaso agradecemos muito, mas gostam tanto que até ligação mandam. Ok. Então, a Janete, exatamente. É para a Janete ligar de volta. Exato, alguns insistem em ligar para o número que não é para ligações, que é o 944-887-470, é apenas para mensagem. E o número para ligação é o 928-841212. Os nossos ouvintes insistem em ligar para o 944 e porque teimoso sofre, nós não vamos atender. Olha, Janete, vamos para a nossa habitual trilha
tripartida, aquela conexão tripartida. Vamos chamar o Simão João para nos trazer informação do trânsito. Simão João está em direto para este último apontamento para o Manhã Girassol e também para o Bom Dia com Energia. A bola agora é sua. O Simão que está em 2 grupos. Exatamente. 2 grupos, sim. Tem o quarteto e tem o trio. Bom dia, Simão. Olá, bom dia Celestina, bom dia Janete Meio-Dia. É de facto o nosso último apontamento, é tripartido, a conexão habitual nas manhãs da Rede Girassol, no Bom Dia com Energia e também no Manhã Girassol. E nós estamos na Vila da Gamec para dar-lhe a ver, sobretudo aos nossos telespectadores e aos rádio ouvintes, poderem ter a noção de onde nos encontramos sobre o trânsito automóvel nesta altura. E vamos mostrar como está por esta altura a circulação rodoviária aqui na zona da Vila da Gamec. E como é possível nós observarmos, ainda tem um ligeiro engarrafamento por esta altura, ainda há muitas viaturas a circularem neste troço rodoviário, sobretudo aquelas que estão a vir do Benfica ou passando também pelo Futungo, melhor, e desembocam aqui na Vila da Gamec. Muitos azuis e brancos marcando também a sua presença diária, fazendo as diversas rotas aqui a nível de Luanda para levar também com a devida segurança aos passageiros. São muitos azuis e brancos nessa altura parados no sentido para quem desce para o Benfica. Estão perfilados, alguns ainda à espera de uma oportunidade ou de um espaço para poder entrar e estar devidamente parado para não criar também um condicionamento no trânsito automóvel. Vê-se claramente que também aqui é um ponto especificamente em que marca a presença de muitas senhoras fazendo a comercialização de vários produtos, como a Boa Magoga, por exemplo, ou ainda os quitutos da banda, como a banana assada e também o bombom com ginguba. Muitos os produtos que essas senhoras vendem aqui neste ponto da Vila da Gamec. Vão então naquilo que é a mobilidade rodoviária. Está assim, apesar das 8 horas, já quase 9 horas, e nós estamos a caminhar também para a nossa reta final do programa. Resta-nos apenas fazer as habituais despedidas, apresentando aquilo que foi a equipa que trabalhou para todos nesta quinta-feira, 6 de novembro de 2025. As imagens captadas foram de Suba Pedro. Na engenharia sonora para a rádio esteve o Paulo Kizua. Na condução da nossa unidade móvel, o Vladimir, também conhecido como Varane, e o Simão João, que falou para todos vocês. Obviamente amanhã, sexta-feira, pronúncio do final de semana, estaremos juntos. Bom dia para as duas. Janete Meio-Dia, as informações do trânsito com o Simão João neste último apontamento, uma vez que estamos mesmo a caminhar para a reta final deste nosso compromisso com os nossos telespectadores e também com os nossos rádio ouvintes. Exatamente, e àquela hora eu disse que nós tínhamos uma curiosidade que a Celestina provavelmente gostaria. A Celestina já ouviu falar dos focinhos de ouro? Focinhos de ouro, já ouviu falar dos focinhos de ouro? Não, é a primeira vez. É a primeira vez. A Celestina gosta de cães? Eu gosto. Eu tenho 3 cãezinhos em casa. Tenho um caniche, um pequenino, assanhado. Eu aquela hora disse justamente que a Celestina ia gostar, porque eu sei que a Celestina tem cão. Eu pensei que fosse só um. Não, tenho 3. São 3. Então, nós estamos aqui a falar dos cães hoje, porque durante assim, algumas pesquisas, descobrimos que os cães conseguem identificar até 200 e... Vamos lá, deixa-me cabular, 50 palavras e comportamentos. E os cães têm o olfato 40 vezes mais potente que o dos humanos. Esta parte, eu sei. E é por isso que eles são os tais chamados focinhos de ouro, é assim que são conhecidos os cães farejadores. É esta capacidade boa para o olfato é que faz com que os cães sejam usados para trabalharem como farejadores. Daí a polícia usá-los para detectar drogas. Drogas. Há cães, penso que ajudam também a identificar cheiros, então exatamente. Conseguem identificar várias coisas que estejam desaparecidas. Esta prática
terá começado lá mais para os anos 60, durante a Guerra do Vietnã, um conflito que decorreu de 1959 até sensivelmente 75. Foi lá que começou esta prática. Então é esta capacidade que os cães têm de cheirar, que lhes dá o emprego de farejadores. E agora que falo do emprego dos cães, lembrei-me de um meme que dizia: até os cães têm emprego e eu não. Eu quero ser cão. Ai, quer farejar, quer farejar. Quer ser farejador. Mas essa capacidade, nós podemos farejar, mas nós podemos sentir cheiro, mas não temos as mesmas capacidades que os cães. Exatamente. E já para fechar, falando em cães, os cães têm diferentes formas de demonstrar comportamento e também de analisar o comportamento das pessoas. Eu estava assim sozinha a pensar, parece que os cães dariam uns bons psicólogos. Porque eles... E dariam. Olha que eles, os cães, são bons amigos e também acalmam muitos ânimos. Exato, eles são muito afetuosos. Esta é uma qualidade dos cães que eu admiro muito. Eu costumo dizer, quando eu for mais velha, vou ter um cão. Eu tenho. Já para terminar esta nossa conversa, porque estamos mesmo a caminhar para o final deste nosso encontro, o meu caniche, tão logo eu chego a casa, ele corre e joga-se logo no chão aos meus pés. Quer carinho. Exatamente. Estes são comportamentos que eles demonstram, que eles usam para demonstrar afeto. Eles levantam abanam a cauda, levantam as orelhas, que também sinaliza a curiosidade, por exemplo, a alegria. Então eles dão sinais assim, movimentando o corpo. Janete, meio-dia, foi um prazer partilhar consigo novamente estes momentos cheios de energia. Partilhar consigo e também com os rádio ouvintes da 102.7, programa Bom Dia com Energia. O nosso encontro está marcado para amanhã. Sexta-feira, o último encontro da semana. Exatamente. Hoje, a quinta-feira, conhecida como Sexta Mini, amanhã vamos para a Sexta Grande. Exatamente, vamos para a Sexta Grande, um programa com certeza com muita música, mistura, uma vez que... Amanhã é dia de música ao vivo. Exatamente, estaremos a entrar para o final de semana. Exatamente. Janete, meio-dia. Foi um prazer enorme estar deste lado. O prazer é meu estar sempre consigo, é um prazer. E muito obrigada por partilharmos estes momentos. Muito obrigada. E amanhã as nossas conexões havemos de voltar, certamente. Havemos sim. Até amanhã. Bom dia com Energia, Celestina Zola, nossa habitual conexão. E seguimos agora para o momento de esporte no Manhã Girassol. E o desporto é esta semana com a Georgina João. Georgina, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Celestina Zola, e bom dia também para quem nos acompanha a esta hora. Hoje temos futebol. Temos futebol. Hoje vamos falar só de futebol. Só de futebol já começou a ser montado o cenário para o jogo Angola-Argentina, que será no próximo dia 14 de novembro, isso em alusivo aos 50 anos da nossa independência. Vamos falar também dos jogos da 7ª jornada. Ontem tivemos duelos de campeões no estádio 22 de junho. Tivemos também o 1º de agosto a vencer depois de 3 empates. E vamos falar da Liga dos Clubes Campeões da Europa. Que eu fiquei de assistir. Exatamente. Eu vi uma parte, sei que o Benfica perdeu. O Benfica perdeu com 1-0, mas o resultado que mais deixou alguns adeptos estupefactos foi o empate do Barcelona diante do Clube Bruges a 3-bolas. Prontos. Vamos embora, vamos falar de futebol aqui nesta manhã. Muito obrigada. O campo é todo seu. Sim. Vamos começar com os Palancas Negras. A seleção da Argentina chega a Angola um dia antes do jogo frente aos Palancas Negras, com uma delegação com mais de 70 pessoas. A informação foi avançada em conferência de imprensa realizada pela FAF nesta quarta-feira. A Federação Angolana de Futebol realizou na tarde desta quarta-feira a primeira conferência de imprensa de lançamento do jogo entre a seleção de Angola e a Argentina, um amigável que está enquadrado no âmbito das festividades dos 50 anos de independência nacional. Falou para a imprensa Paulo Maguejo na condição de coordenador da comissão organizadora de jogos, que mostrou que estão todos preparados para receber a delegação argentina, que vem com mais de 80 pessoas. E ainda falou de todo o asseguramento que terão por parte daqui de Angola. A Federação Argentina disponibilizou-nos a convocatória de todos aqueles que poderão estar aqui no nosso país. A Argentina tem uma delegação muito extensa,
84 pessoas, e o Messi faz parte dessa lista, Otamendi faz parte dessa lista, De Paul faz parte dessa lista. Nós temos um leque de jogadores que a seleção argentina, na sua convocatória, fez e fez-nos chegar em que nós não vamos ter só o Messi, vamos ter os craques argentinos todos. Eles chegam no dia 13. O número de efetivo, eu consigo lhe dizer o número de efetivo de R10. Nós vamos ter 600 R10 neste jogo, todos eles espalhados pelo campo. Vamos priorizar o recinto do jogo, a pista, em que poderemos ter 200 R10 na pista, porque nós sabemos todos da intenção do adepto ir sempre atrás do atleta que ele é fã, no caso em particular pode ser o Messi, e para que isso depois cria-nos, de certa forma, alguns transtornos na relação com o próprio jogador, com a própria... Porque uma das condições que a Argentina levanta sempre é a segurança, a discrição, e então este é o primeiro ponto. Vamos ter 200 na pista, depois vamos ter, por cada porta, uma média de 10, 8 R10 espalhados. Paulo Magueijo também avançou que teremos várias surpresas dentro do recinto do jogo, a favor dos jornalistas, e ainda apresentou as vendas dos bilhetes. Quando falamos com a Shekin, vimos que a Shekin estava muito à frente. E o nosso objetivo também é chegar muito à frente. Vocês vão ter algumas surpresas dentro daquilo que é as inovações que a FAF vai apresentar para aquilo que é a facilitação do trabalho dos jornalistas, o próprio credenciamento do jornalista vai ser feito com base na identificação, com a leitura do código QR. Não vai ser só um credenciamento em que depois tem o credencial e já chega e não é preciso nenhum controle. A própria mídia vai também submeter a esta identificação, porque ali depois nós vamos conseguir fazer um rácio. Vamos conseguir identificar quantos somos, quantos fomos e depois quantos vamos ser nos próximos eventos que a Federação vai organizar. A seleção da Argentina, nesta altura, depois do ranking atualizado pela FIFA em outubro, ocupa a segunda posição. Já a seleção de Angola está na posição 85 e, em caso de vitória, será um grande ganho para o nosso país e também para a cotação no ranking. As imagens são de Song Magalhães, Anselmo Gaspar, na sede da FAF. Agora, do Nacional de Futebol, o Petro de Luanda venceu no estádio 22 de junho o Interclube por 1-0 em duelo referente à 7ª jornada do Girabola. Com a vitória, o campeão nacional subiu à posição 12 da prova. Posição número 12, agora com 12 pontos, assim é que está correto. No estádio 22 de junho, frente aos donos da casa que, porém, jogaram na condição de visitantes. Aos 2 minutos do tempo inicial, o Petro de Luanda abriu o marcador por via de Beni, surpreendendo o keeper polícia, Rui. O Interclube lançou-se na corrida ao empate, tentou por via de Caneta, no entanto, Quinito foi a tempo de fazer um corte limpo na área de penalti. A seguir, o atacante nigeriano, Belo, quase igualava o encontro, porém não foi feliz no toque final. O resultado de 1-0 a favor do Petro de Luanda levou as 3 equipas ao intervalo. No reatar da partida, o Interclube, que jogava sem o seu técnico principal, Roque Sapir, viu-se reduzido a 10 depois da expulsão do central, Lionel, por acumulação de amarelos. Com mais uma unidade em campo, o Petro de Luanda foi criando mais situações de golos. Entretanto, na baliza do Interclube tinha um senhor, Rui, que defendia todas as tentativas dos avançados tricolores de avolumarem o marcador. Os 2 bancos esgotaram todas as substituições que tinham. No entanto, o golo solitário do Petro de Luanda prevaleceu até ao apito final. O técnico do Petro de Luanda, Frank Artiga, destacou o triunfo conseguido pela sua equipa, assim como garantiu que vai recuperar o conjunto para o clássico do próximo fim de semana, frente ao 1º de agosto. Muy contento, muy feliz por los 3 puntos. Creerme que me gustaría ganar todos los partidos 4-0, pero no siempre se puede. Enfrente teníamos un gran equipo. Venimos jugando 2 meses cada 3 días. Esto es muy complicado. No estamos frescos, es verdad. Pero vamos a recuperarnos mañana
para afrontar el derbi, el clásico, y seguro que estaremos bien para el domingo. No Interclube, Rui de Oliveira, adjunto de Roque Sapir, frisou que os polícias estiveram à altura do jogo, apesar do tento madrugador que sofreram, muito por conta da distração da sua linha defensiva. É uma derrota, quase uma vitória, né? Que os meninos lutaram demais, com menos um jogador o tempo todo. Acho que as duas equipes que estiveram em campo deram tudo para ganhar, mas só que a terceira equipe não ajudou muito o espetáculo. Então, é sempre a mesma coisa e o pessoal já está cansado disso, cara. Mas foi um bom jogo. O Petro tem uma excelente equipe. A gente mesmo com 10 conseguimos chegar aqui na frente, mas não foi possível. Um vacilo nosso foi o gol deles e ditou o resultado de 1-0. Bolo, que está com 13 pontos. O Interclube visitou o campeão nacional vindo de 2 vitórias seguidas. Ocupa o 10º lugar do Girabola com 7 pontos. Para a 7ª jornada, o 1º de agosto recebeu e venceu o Bravos do Maqui por 1-0. O único golo do encontro foi apontado por Robson e com esta vitória o 1º de agosto vai então subir para a tabela positiva, ou seja, com esta vitória o conjunto do Rio Seco soma agora 9 pontos e ocupa a 6ª posição da tabela classificativa, começando a aproximar-se dos lugares cimeiros e a reforçar a confirmação após o início de época irregular. E na Champions, o Barcelona empatou a 3 golos diante do Clube Bruges. A mesma sorte não teve o Benfica, que perdeu em casa diante do Bayer Leverkusen por 1-0. Cristina Zola, foram então as notas do desporto para esta quinta-feira. Certo, Georgina João, e teremos mais desporto ao longo da nossa programação. Obrigada por estas informações aqui nesta quinta-feira. Vemos amanhã, sexta-feira. Vamos sim, para fechar esta semana. A semana em grande. Boa. Bom dia, Georgina. Bom dia, obrigada. Quinta-feira, 6 de novembro de 2025.